Amados irmãos, amadas irmãs, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nós reunidos, continuando esse estudo e as reflexões do Evangelho que Jesus trouxe até todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre de amor, Pai querido de todos nós, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio para este dia, para este estudo, para que sejamos medianeiros da vontade maior, da equipe de espíritos que conduzem este trabalho e possamos levar aos corações que nos acompanham reflexões, conhecimentos, entendimentos novos que permitam a todos buscarem renovar os pensamentos e os sentimentos alinhados à lei de amor. Mestre Jesus, nos ampara para que consigamos romper com o nosso egoísmo, com as nossas visões limitadas e muitas vezes exclusivas, de só querermos dar do nosso amor àqueles que nos cercam, aos mais próximos de nós e àqueles que estão alinhados com aquilo que nós acreditamos. Que consigamos expandir o nosso amor e o nosso afeto para a fraternidade universal, entendendo que somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos e a nossa família é a família em Cristo da Irmandade Universal. Sê conosco, Mestre querido, para que, vibrando nesse sentimento de fraternidade, possamos dar de nós indistintamente a todos os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta que hoje estamos. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos falar do item 5, que é intitulado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse estudo ele é introduzido por uma passagem evangélica que está em Marcos e em Mateus. Em Marcos está no capítulo 3, versículos 31 a 35, e em Mateus está no capítulo 12, nos versículos 46 a 50. Tendo Jesus entrado na casa, a multidão novamente se aglomera, a tal ponto que eles nem sequer podiam tomar a refeição. A esta notícia, os seus parentes vieram para detê-lo, pois diziam: ele perdeu o juízo. Chegam sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, eles o mandaram chamar. A multidão estava sentada em torno dele. Dizem-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles o procuram. Jesus lhes responde: quem são minha mãe e meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam sentados à sua volta, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Boa noite, amados irmãos. Vamos então falar um pouco sobre esse capítulo do Evangelho, esse item que muitos julgam polêmicos e que eu nem consigo entender por quê. Quando eles chegam à casa procurando por Jesus, sua mãe e seus irmãos, Jesus tem uma reação que, ao saber, olha para aquela multidão que estava com ele na casa e afirma: eis minha mãe e meus irmãos. Isso fez com que aqueles descrentes
ou as pessoas que buscam achar alguma incoerência em Jesus, achassem ou usassem, vamos dizer assim, como desculpa para dizer que Jesus havia renegado a sua família. Dentro do meu modesto conhecimento, da minha vivência espírita e cristã principalmente, eu acho isso o maior absurdo frente o que nós conhecemos de Jesus, o que nós estudamos de Jesus. Jesus simplesmente é puro amor. Jesus nunca recusou a dar apoio ao mais pecador que fosse. E quem nos ensina a honrar pai e mãe, como nós vimos na última palestra, quem nos ensina a amar os inimigos jamais poderia renegar sua mãe e seus irmãos. Então, para mim, isso é tão absurdo arrumar como desculpa isso uma incoerência, mesmo dizendo que, como justificativa, que Jesus agiu assim porque seus irmãos não o apoiavam, não comungavam com suas ideias, ou mesmo, como diz aqui nessa passagem, que eles foram lá porque acharam que Jesus tinha perdido o juízo. Jesus jamais teve uma atitude, vamos dizer assim, até vingativa. Jesus jamais teve uma atitude que demonstrasse a mínima incompreensão quanto a nós todos, espíritos menos evoluídos, espíritos ignorantes. Então, para mim, de forma alguma, Jesus buscou nessa afirmação algum resquício de renegar a sua família, mesmo porque ele tinha um respeito altíssimo por sua mãe. Mesmo alguns estudiosos achando que ela, por exemplo, o amor que ela tinha por ele era mais maternal que qualquer outra coisa, isso para mim não justifica e também não acredito nisso porque ela, numa época daquela, aceitou uma gravidez que lhe faria ser marginalizada pela sociedade. Ela aceitou desde o primeiro momento da anunciação. E ela fez de tudo pelo seu filho. É óbvio que, quando encarnada, ela tinha também os sentimentos maternais de uma mãe encarnada, que são querer evitar o sofrimento do filho, sofrer muito em ver o filho sofrer. Mas eu acredito que se ela não soubesse da sublime missão do filho e não compactuasse com isso, ela não seria nossa mãe protetora. Ela não teria subido aos céus, ela não teria condições de olhar por todos nós, de ser essa figura espiritual tão importante. Então, Jesus, muito mais do que nós, compreendia tudo isso. E mesmo que ela tivesse todos os defeitos como mãe, ele jamais a renegaria. Então, para mim, fica tão claro e tão óbvio qual foi a intenção de Jesus ao dizer eis minha mãe e meus irmãos, se referindo às pessoas que estavam em volta dele, que só pode ser o princípio que ele teve como objetivo atingir o princípio da universalidade. O objetivo dele sempre foi nos dizer quem é nosso Pai. E por isso que ele escolheu o povo judeu para propagar esta ideia, porque ele já acreditava em um Deus único. Então, Jesus veio com um objetivo claro de mostrar para todos nós que Deus é nosso Pai. Ora, se Deus é Pai de todos, nós todos somos irmãos. Então, para mim, isso é muito óbvio. Então, quando nós temos essa consciência de que todos nós somos irmãos perante o Pai, a irmandade, a família é universal.
Só que nós, infelizmente, ainda não temos essa consciência como Jesus tinha. Então, o que vamos dizer assim, a programação espiritual faz? Faz com que nós compreendamos que a família é o meio onde nós vamos reencarnar para podermos lidar com os nossos próximos e aprendermos, estendendo isso, a lidar com toda a universalidade, com toda a humanidade, com toda a sociedade e assim progredindo até compreendermos todo o universo, como fazem os espíritos elevados. Porque o objetivo nosso é atingir um grau de elevação espiritual. Senão nós não nos colocaríamos no processo evolutivo. Deus não daria a nós a oportunidade da evolução, se esse não fosse o objetivo. Como Jesus é o espírito mais avançado que nós conhecemos, ele é o nosso modelo e guia para que nós o tenhamos como um exemplo a seguir. E ele nos deixou o Evangelho com todas as orientações para que nós possamos evoluir moralmente e, consequentemente, evoluirmos espiritualmente. Nós estamos na era da educação do espírito, então nós precisamos compreender toda essa máxima e toda a arquitetura, vamos dizer assim, do plano espiritual para nos dar condições de estabelecermos o nosso progresso e, consequentemente, o progresso do nosso planeta que está se tornando um planeta de regeneração. Então, ele coloca bem claro ali quem são os irmãos, quem é a família dele. Ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E reforça, todos somos irmãos perante o Pai, criando uma solidariedade amorosa inevitável. Então, esta é a máxima da doutrina espírita. Esta é a compreensão que nós precisamos ter quanto espíritos. Percebermos essa irmandade que existe entre nós, a fim de que nós criemos essa solidariedade amorosa que é inevitável. Nós somos filhos de Deus, que é puro amor. Nós só teremos a nossa evolução espiritual quando formos puro amor. Então, nós precisamos exercitar isso nessa solidariedade que é uma característica do amor e que é inevitável para o nosso progresso. Bom, então vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos perceber o que a gente considera como irmão, mesmo fazendo assim uma análise nossa, mesmo nos dias atuais. Então, nós nascemos numa família, consideramos o pai, a mãe, os irmãos consanguíneos dessa família. Abrimos esse nosso leque para os irmãos adotivos, para os outros agregados que chegam nesta família, que não é mais rigidamente uma família consanguínea. Apesar de que, desde o início da formação dessa família, na atualidade já não é consanguínea. Ela era quando as estruturas familiares eram muito arraigadas nesse contexto de consanguinidade. Aquelas sociedades muito fechadas, inclusive, faziam a formação das novas famílias entre os próprios familiares da grande família.
E isso foi evoluindo, foi modificando com o tempo e já se percebe que essas congregações são feitas de várias formas. Tanto é que hoje nós nos irmanamos com pessoas que nós temos afinidade, com irmãos que chegam. E essa família é constituída não apenas mais por laços consanguíneos. Isso vai ficar bem claro na colocação de Jesus aqui, mas como é o próximo item a ser estudado, eu não quero entrar muito nele, que é onde ele estabelece a diferença entre a família espiritual e a família corporal. Então, é óbvio que essa família espiritual tem uma estrutura e uma importância muito maior, mas eu vou deixar para a próxima palestra isso. Vamos tratar, por enquanto, do nosso cotidiano. Então, esse grupo chamado irmãos, que é a família, ele começou a se estender. Mesmo na época de Jesus, eram chamados irmãos também os primos mais próximos, depois os primos mais afastados. Mas aqui como nós começamos, por exemplo, a palestra de hoje? Boa noite, meus irmãos. Como nós chamamos o nosso grupo no WhatsApp? Família Geise. Então, nós, pela nossa afinidade, pelo nosso estudo, pelo nosso objetivo comum, nós somos uma família. Então, embora restrita, nós estamos a caminho daquilo que Jesus propôs, que é todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E olhem que ele é tão abrangente, tão misericordioso, tão amoroso, que ele não colocou aqui todo aquele que crê em Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é a lei universal, a lei do amor. E o que importa para Deus, para Jesus e para a nossa evolução espiritual é desenvolvermos a lei do amor. Se a gente conseguir desenvolver a lei do amor, não tem como não chegar ao conhecimento de Jesus e de Deus. Não tem como permanecer na ignorância da negação de Jesus e de Deus. Por quê? Porque não é por palavras, não é por sentimentos falsos que a gente atinge um objetivo verdadeiro e puro como o amor. A gente só atinge esse objetivo verdadeiro e puro como o amor através de uma modificação de nossos sentimentos verdadeiros, através de uma educação espiritual, através de uma elevação espiritual, que só se dará com muito empenho, com muita compreensão e com muito esforço para realmente aplicar a lei de amor. Bom, nós temos ainda que perceber que quando Deus nos coloca numa família, Ele tem objetivos muito claros para nós, que é fazer com que nós desenvolvamos nessa família, nos esforcemos para atingir o amor nessa família, deixando de lado todos aqueles nossos sentimentos antagônicos ao amor, o egoísmo, a inveja, a compreensão, e exerçamos todos os sentimentos que nos conduzem ao pleno amor, a compaixão, a tolerância. Então, nesta família, que é um núcleo pequeno, nós vamos ter as oportunidades necessárias para a nossa evolução, para que nós possamos ir cada vez mais
ampliando essa família até chegar a toda a universalidade. Bom, nós precisamos entender um pouquinho também a expansão dessa família na história. Eu já até comentei um pouquinho aqui que nós colocamos como família, às vezes, algumas coisas que fazem com que os membros tenham uma visão deturpada. E agora nós estamos compreendendo que não adianta, por exemplo, um grupo, seja consanguíneo ou não, que eu elejo como minha família, eu, vamos dizer assim, priorizar esse grupo. Por quê? Porque a expansão, se eu não conseguir colocar esse sentimento de fraternidade, o resto, vamos dizer, as coisas em volta da minha família podem me atingir. E eu achei muito bom, já até comentei na minha última palestra, essa pandemia nos fez refletir bastante sobre a universalidade do nosso sentimento. O absurdo que a gente comete em querer proteger um núcleo apenas do qual a gente faz parte. Eu sempre digo, nada é por acaso, e acho que essa pandemia foi muito assim providencial nesse sentido, de nós, primeiro, passarmos mais tempo com a nossa família, tendo que conviver com eles e desenvolver tudo aquilo que nós precisamos forçosamente. Porque muitas vezes as pessoas fogem para trabalhar, fogem para compromissos sociais, por uma porção de coisa, e não se dão a oportunidade de amadurecer espiritualmente nesse núcleo familiar. E segundo, que não adianta eu tentar proteger a minha família se as outras pessoas não pensarem da mesma forma. Se eu não proteger o próximo, por que eu uso máscara? Não é para não me contaminar, é para não contaminar o próximo. Por que o próximo usa a máscara? Para não me contaminar. E por que eu tenho que desenvolver a solidariedade? Porque não adianta eu ficar num reduto se todo o meu redor estiver contaminado. Então, eu acho que essa necessidade da nossa expansão de compreensão, ela é muito grande nesses nossos tempos atuais. E eu vou colocar aqui um pouquinho do como a doutrina espírita aborda a família, como ela apresenta essa família para nós. Então, eu vi no Diário Espírita que a doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação, uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Então, olhem como a família é a oportunidade maior da nossa evolução espiritual. Como o plano reencarnatório organiza tudo isso para que nós possamos ter condições de exercer aquele plano reencarnatório. Muitas vezes nós esperamos anos, décadas,
séculos por um espírito que nós precisamos reencarnar com ele na nossa família para nós termos oportunidade de resgate, oportunidade de evoluir. E como sempre a gente bate na tecla, nós só vamos reparar o mal que nós fizemos fazendo o bem. Não há outra forma de reparar o mal. Então pensemos que na melhor das hipóteses, é como o Raul Teixeira diz numa psicografia de Teresa de Beto, a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades de renovação espiritual. Então, na melhor das hipóteses, nós estamos aqui, na nossa família, quando a família de espíritos afim, para nos dar apoio, para seguirmos essa nossa evolução. Às vezes não é nem um resgate que nós estamos precisando, às vezes não é nem uma reparação que nós precisamos fazer, mas nós precisamos ter aqueles familiares para nos dar forças para que nós sigamos no nosso processo evolutivo. Emmanuel, em Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, ele diz uma coisa assim para mim que é fundamental. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, né? Porque o nosso objetivo é a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante que a família. Porque é onde não dá para a gente fugir. Num grupo de amigos, por exemplo, se a coisa não está boa, nós temos como nos afastar. Da família, se a coisa não está boa, não é como que a gente não tem como se afastar. A gente até tem, mas eu tenho gostado muito das considerações que a Terra de Ismael, a Célia e a Ana têm feito sobre a necessidade da gente permanecer no núcleo familiar. Porque elas colocam muito bem, você se afastar do núcleo familiar, você evita o convívio naquela encarnação. Mas você não foge do compromisso reencarnatório. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos faz refletir muito a respeito da família. Eu tenho achado fantástica, bom, sempre as fantásticas dela, da Alzira Bessa, são excelentes. Só que essa série que elas têm colocado no Evangelho da Terra de Ismael, sobre a lei de amor, é voltada para a família e de uma forma assim muito elucidativa e muito clara a respeito dos nossos compromissos nesta reencarnação. Então, isso que fica bem claro, eu às vezes posso evitar um convívio, mas o compromisso eu não evito. Então, se eu quero realmente aproveitar a minha encarnação, eu tenho que me empenhar para cumprir com aquele compromisso. E o compromisso não é uma coisa que a gente faz e acaba achando que está livre. Eu vou cumprir para me livrar logo. Outro dia o Renato deixou isso bem claro. Aquele compromisso, ele vai continuando até que você ame. Entendeu? Porque muitas vezes a gente faz as coisas, eu mesmo por experiência de um monte de gente que me rodeia, faz as coisas para falar, ai gente, vou resgatar logo, assim eu fico livre disso. Não! O resgate só será quando você amar o seu inimigo. Eu coloquei bem isso também outro dia. Então, se você não amar o seu inimigo, nada do que você fez foi suficiente. Foi necessário? Com certeza, mas não é suficiente. Então, a Joana de Ângeles, da Constelação Familiar, através de Divaldo Franco, ela diz que no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos
para os nobres cometimentos. Cometimentos é uma investida que a gente faz muito forte em favor da construção da sociedade equilibrada. Então, eu acho que a gente tem que se ater bem a isso, e eu quero colocar, então, aqui para finalizar, um texto aqui de Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É quando ele coloca: compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo. Então ele coloca o seguinte: são muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido amor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caduquice. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem nenhum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Deus amado, bendito, que a sua presença em nós faça com que percebamos que o amor é a nossa meta e que toda a ignorância, todas as dificuldades que temos, elas podem ser superadas, sem pressa, porém com muito empenho. Que nós possamos compreender e exercer a fraternidade, o amor, a benevolência, desde a mínima célula até o macro. Que nós possamos, Senhor, ser imbuídos desse amor, dessa misericórdia com todos que encontrarmos. E assim faremos com que ela seja parte integrante do nosso espírito cada vez mais, substituindo todos os nossos vícios pelas virtudes necessárias ao aprimoramento. E assim, Pai, contamos com essa bendita equipe do irmão Gabriel, que nos acompanha de perto, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando. E que todos nós, Senhor, possamos compreender que aquele que nos traz mais dificuldade é a pedra mais preciosa para a nossa evolução.
Boa noite a todos, que descansemos na bênção de Jesus e não jamais percamos o nosso foco no modelo e guia estipulado, colocado para a nossa evolução espiritual nesse bendito Evangelho. Que assim seja.